viver em paz ou de cortar em paz. Mas bem, se ouvirmos apenas as palavras, existe a expressão paz ilusória. Isso pode dar a impressão de que estamos apenas vivendo à mercê do fluxo. No entanto, eu realmente acredito que viver em paz ou de forma tranquila exige um esforço considerável. E bem, enquanto pensava sobre isso, viver em paz também é, afinal, a mesma coisa. Acho que viver em paz realmente requer um esforço bastante considerável. E viver em paz, como o professor mencionou várias vezes, parece que, ao entender a psicologia, é de fato possível adotar um modo de vida mais tranquilo e sereno. Então, eu pensei que viver feliz pode ser algo que se captura, ou talvez algo que se percebe ou se compreende, e que, nesse momento, é possível ter uma vida tranquila. Será que existe algo assim? O que significa viver de forma tranquila e em paz? Portanto, isso existia há cerca de 10.000 anos. Naquela época havia essa paz, mas ela desapareceu com a ascensão dos governantes. Desde então, e ainda mais nos dias de hoje, viver em paz e segurança implica se afastar do sistema criado pelos atuais governantes. Isso ainda existe. Portanto, viver entre esses governantes significa, de certa forma, não viver realmente aqui. Basicamente, isso não existe. A paz e a beleza não têm nada a ver com os governantes. Se você se afastar daqui e viver em uma casa isolada, em algum lugar, não terá mais nenhuma relação com o que acontece no país e não irá ao Japão. Então, você estará praticamente desconectado. Então, apenas pegue as colheitas que você cultivou e vá para a cidade, comprando um carro para levar tudo. A vida consiste em vender e comprar o que é necessário, o que significa que a maioria das pessoas não é afetada pelos desastres. Bem, no final das contas, comprar coisas para viver, de certa forma, acaba tendo um impacto, mas esse impacto é mínimo. E esse mínimo é inevitável, não é? Mesmo assim, há pessoas que vivem sem serem afetadas por nada disso. Qual é a realidade? A partir disso, até certo ponto, é possível alcançar uma vida tranquila e pacífica, mesmo que tenha sofrido algumas influências mínimas. No entanto, se isso é realmente felicidade ou não, é uma questão separada. A felicidade está relacionada à própria existência. É igual à felicidade. A existência pode ser interpretada como felicidade. A existência é igual à felicidade e, ao mesmo tempo, o centro da felicidade no cérebro se ativa e este corpo também é feliz. Dentro do cérebro, as conexões são mais intensas e a existência é igual à felicidade. Portanto, é assim que funciona, mas não dura muito tempo. É como um carro que funciona por um instante. Se você conseguir prolongar isso, o corpo também se beneficiará. E se o corpo estiver em um bom estado, a felicidade durará. Se o corpo estiver sofrendo, mesmo que o cérebro esteja pensando positivamente, não conseguirá alcançar um bom estado. O corpo precisa estar feliz para que a felicidade se manifeste. Se você conseguir entender isso, haverá paz e tranquilidade. Existe estabilidade. A estabilidade é algo que as pessoas alcançam dessa forma. Isso ainda é desnecessário em um estado instável. É assim que estamos vivendo, não é? Na verdade, há um eixo um pouco mais central. O centro desse eixo é relativamente afiado e se torna um único ponto, mas isso é difícil, então estamos um pouco mais estáveis. No entanto, as pessoas são muito mais instáveis. Estamos instáveis todos os dias. Sim, estamos instáveis a cada momento. Bem, é assim que vivemos continuamente e tem sido assim desde que éramos bebês. Mesmo nesse estado de instabilidade, isso se torna forte. Às vezes, isso pode desmoronar, mas é assim que as coisas são. É importante estabilizar isso, não é? Isso é a base. Isso vem de cima e agora está florescendo a partir do que já existia, e isso pode voar. Isso é o que persiste, portanto vem de cima, e isso se estabiliza firmemente. Como a parte superior não se desvia, a parte inferior também não se desvia, a parte de baixo está conectada. Então, não balança em relação ao solo da Terra. Portanto, é um eixo que chega suficientemente de cima. É algo que precisamos manter firme, não é? Então, o que é essa escola? Que vem de cima.
Isso é informação que vem de cima, certo? A escola que vem desde o início? Isso é. Para nós, como está na mente, isso se refere às informações que vêm desde o início. O eixo é a informação que vem desde o início. Quando somos pressionados por informações que vêm de cima, isso nos traz estabilidade. Os bebês têm isso nos primeiros meses após o nascimento. Como é uma informação desde o início, os bebês estão estáveis. Agora, vamos falar sobre a relação com o Hawaii. Você está protegido por 6 meses. Como é baseado nas informações da sua ex-namorada? Você pode inserir uma compatibilidade de 100%, mas depois disso, essa informação desaparece. E a partir daí, é educação. Os pais educam, e outras pessoas além dos pais também educam, ou seja, a informação original já não está mais presente, como escravos. A informação necessária é que, além disso, existe um significado para a felicidade. Desde o início. Sim, está entrando pouco, mas não está entrando muito. Realmente é necessário ter muito, não é? Caso contrário, não é possível ter um acidente sólido. Isso não faz sentido, não é? Independentemente da época em que se vive, sempre haverá homens. Bem, é diferente de ser um homem. Mas mesmo que o país seja diferente, não faz sentido para o indivíduo conquistar algo por conta própria. Ele está mais conectado a si mesmo, assim como um smartphone. Ele está conectado a si mesmo. Se desligar, pode se desconectar. Mas se ele se conectar, ele se une. É necessário que ele se conecte à fonte e conquiste informações que se tornem um caminho para a felicidade. Portanto, a agricultura tóxica é uma premissa, certo? Aqueles que não conseguem fazer a agricultura tóxica, portanto, não alcançam o cérebro. As informações desde o início, portanto, não podem ser compreendidas. Mesmo que cheguem, não são reconhecíveis. O corpo não consegue perceber isso como uma experiência real. É apenas através da experiência que se pode entender. O corpo pode ter felicidade e é possível sustentá-la. A informação de que isso é igual à felicidade chega até os 6 meses de idade, mas depois fica claro que meninos e meninas mudam. As meninas continuam a receber essa ideia de que isso é igual à felicidade. No entanto, à medida que avançam na educação, elas vão perdendo isso. Mas, de fato, ainda chega até elas. Os meninos, por outro lado, perdem essa conexão. Aqui está a diferença nos papéis entre homens e mulheres. Já estamos nos separando há 6 meses, não é? A mulher está se afastando, enquanto o homem não consegue alcançá-la. Por isso, o homem é fácil de usar. Não penso muito sobre a minha própria existência, então é por isso que é fácil me tornar uma escrava. Meninas que se tornam como cães têm a felicidade igual a si mesmas. Então, é difícil para elas abrir mão disso. Mas, na era atual, fala-se de desejo material. Ao controlar os humanos com as informações atuais, acabam cedendo ao desejo material e, assim, abandonando sua própria felicidade. O desejo material, mesmo que um pouco, deve ser direcionado para algo mais fácil, divertido e interessante. Isso é uma declaração. Nos últimos 50 ou 60 anos, e ainda nos próximos 50 ou 60 anos, as mulheres começaram a desistir porque foram enganadas. Então ainda não se passou muito tempo. Eu acredito que as coisas podem melhorar, mas de qualquer forma, o mundo todo está indo nessa direção, e as pessoas provavelmente acham que isso é o correto. O verdadeiro correto. Para saber disso, é preciso passar por experiências dolorosas. Por isso, os sintomas da doença são muito necessários. Para mim, se não houver a força da modernidade, não há como lidar com os sintomas da doença. Dentro desse sistema criado pela felicidade, não consigo melhorar. Então o que fazer? Isso já não parece ter relação. É possível sair desse tipo de situação. Existem pessoas que conseguem se desvincular disso desde a infância e viver de uma maneira diferente. Muitos não percebem, estão sendo enganados. No entanto, como resultado desse engano, há pessoas que, devido à medicina atual, não conseguem mais sair e não têm intenção de sair. Ambas as situações são oportunidades. Quando isso acontece, a própria existência se torna igual à felicidade e esse sinal já chegou. Portanto, é só se concentrar nisso. As mulheres, então, o que isso significa? As mulheres são alunas. O que é a felicidade para uma mulher? Atualmente, a maioria das pessoas está controlada por esses governantes e já estão sendo enganadas pelas informações que foram moldadas. Portanto, a ideia de que uma mulher pode vencer é, na verdade, quase totalmente controlada. Então, as mulheres são quase incompreensíveis, não é? Não dá para entender
Quando devemos ter relações sexuais, isso é algo que não sabemos. Isso está sendo escapado pelos governantes. É sobre o meu sexo. Agora se diz sexo, não é? Os governantes... Bem, eu não digo sexo. Não é isso. Eu digo que se recebe informações, desde o início. Quero transmitir informações, desde o início. Este é o lado feminino. Está chegando tanto assim, chega à Terra. As informações originais são informações sobre a felicidade. Essa informação sobre a felicidade chega à Terra. Para que isso chegue ao útero, a mulher tem um timing magnético, não é? Portanto, antes disso, ela não pode estar preparada. Quando chega esse período, de repente, as informações começam a chegar. Embora já estivessem chegando antes, mas a questão é se você consegue perceber isso. Para entender, é necessário estudar o processo CWB, Causal Wave Bliss. Mas quando as informações chegam à Terra, a existência delas é igual à felicidade. Há momentos em que quero transmitir isso. É assim, não é? Cerca de 2 a 3 vezes por mês. Quero transmitir. Aquela manifestação do desejo de se comunicar é que o homem, dentro do mundo dos homens que se considera uma vítima de mal-entendidos, percebe que a mulher é o que o homem busca. É assim que estou interpretando. Não é que o que está sendo buscado seja o que a origem deseja. Mas as mulheres recebem a informação de que sua existência é igual à felicidade, embora não sintam isso de verdade. Portanto, ao estimular a Terra, há uma sensação real. Para sentir o significado da minha existência, que está sendo entregue com urgência, e para perceber essa felicidade, é através da estimulação do útero que se diz, ah, é isso. Ao mesmo tempo, para os homens, quando a mulher diz, é isso, eles também sentem que é isso. É simultâneo. Isso é a existência igual à felicidade. É apenas neste momento. Isso é a votação original.